Supremo Tribunal Federal mantém decisão que condenou a União a indenizar a massa falida da Varig em mais de 3 bilhões de reais. E você vai ver também. Ministra Rosa Weber dá 5 dias para presidente Michel Temer explicar o aumento do imposto dos combustíveis. Polícia Federal cumpre mandados judiciais e apreende armas, joias e dinheiro em operação que investiga pagamento de propina em troca de contratos com a Prefeitura do Rio de Janeiro. Procurador-Geral da República aponta prescrição e pede arquivamento de investigação contra 5 parlamentares que têm mais de 70 anos de idade. Após a apreensão de fuzis em aeroporto no Rio de Janeiro, Ministério Público Federal pede prisão de 16 pessoas acusadas de tráfico internacional de armas. Justiça de Minas Gerais autoriza goleiro Bruno a dar aulas de futebol para crianças e adolescentes. Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Boa noite. O plenário do Supremo Tribunal Federal manteve decisão da própria Corte que obriga a União a indenizar a Varig em 3 bilhões de reais. O valor deve ser usado para pagar dívidas trabalhistas que se arrastam desde a falência da empresa decretada em 2010. Os ministros negaram recurso em que a União questionava a decisão tomada pelo plenário em 2014 e que garantiu à Varig o direito à indenização de aproximadamente 3 bilhões de reais em razão do congelamento de tarifas imposto para conter a inflação durante o Plano Cruzado, entre outubro de 85 e janeiro de 92. O congelamento de preços que aqui se discute foi, de fato, medida severa, mas que não pode ser destacada do cenário igualmente grave em que inserida, nem compreendida fora dos objetivos institucionais que orientaram sua utilização. Tratava-se de um momento bastante peculiar e com escopo claro, proceder à desindexação da economia a fim de controlar o surto inflacionário. A própria União, no seu arrazoado, nos seus embargos, citou trechos de votos, inclusive do ministro Gilmar, do ministro Joaquim Barbosa, demonstrando que o que alegava não ter sido discutido foi e acabou sendo vencido. Nesses termos, tanto conheço quanto rejeito, acompanhando a relatora. É vedado à Suprema Corte revolver fatos e provas sobre perícia convalidada nas instâncias inferiores e analisado expressamente no acórdão do Tribunal de Origem. E, da mesma maneira, assentei e acompanho nesse sentido, Vossa Excelência, senhor presidente, assentei a necessidade de intervenção do Estado no domínio econômico, na hipótese de concessão de serviços de transporte aéreo, não pode mitigar direitos e garantias fundamentais, nem atenuar o instituto da responsabilidade objetiva do Estado. A indenização deve ser usada para pagar dívidas trabalhistas de um fundo de pensão formado por ex-funcionários que buscam o recebimento dos valores desde a falência da empresa. Ainda durante a sessão, os ministros analisaram uma ação em que se questionava a lei do Rio de Janeiro, que trata da obrigatoriedade de informações nos rótulos de alimentos comercializados no Estado. O relator, ministro Gilmar Mendes, votou pela parcial inconstitucionalidade da norma, entendendo que a lei estadual não pode exigir informações além das previstas em lei federal. Ao que tudo indica, o legislador do Estado do Rio pretendeu meramente definir nova disciplina global do tema, especificando sem justificativa exigências mais rígidas do que o previsto em legislação federal. E, nesse ponto, resta claro o conflito entre a legislação impugnada e a legislação federal. O mesmo produto não pode ter 2 rótulos ou 2 embalagens, uma nacional e outra para o Estado em questão. O ministro Dias Toffoli divergiu, votando para que toda a lei fosse considerada inconstitucional. O parágrafo 4º do artigo 24 da Constituição impõe a suspensão da lei estadual sobrevindo à legislação federal e, com essa legislação federal, se torna incompatível a vigência da lei local.
E o artigo 3º, aqui impugnado, também na inicial, ele diz o seguinte: a partir de 60 dias da data de publicação desta lei, os produtos que não contiverem seus rótulos ou embalagens o exigido no artigo 2º acima, serão retirados de circulação, sob pena de apreensão pelo órgão competente da Secretaria de Estado da Saúde. Vejam, o fato de não ter sido impugnado um único inciso do artigo 1º, do artigo 2º, não faz com que permaneça válido esse artigo 3º, que é totalmente incompatível com a legislação federal que lhe sobreveio. O ministro Edson Fachin também divergiu, mas de forma contrária, entendendo que a lei é constitucional. Informações sobre composição do produto, aditivos, quantidade de calorias, proteínas, açúcares, gordura, presença de conservantes, corantes, aromatizantes e formas de esterilização, estabelecendo sanções ainda que de algum peso, não há dúvida nenhuma sobre o eventual descumprimento, parece-me situar-se na seara da proteção do consumidor. Mas a maioria dos ministros acompanhou o relator pela parcial inconstitucionalidade da lei. Uma lei, apesar de estadual, que afeta todos os demais estados da federação, afeta a concorrência entre empresas de estado e, consequentemente, cria uma preferência entre estados. Neste caso específico, por circunstâncias particulares dessa lei, inclusive de natureza temporal, e pelo prazo que já vigora a sua suspensão parcial e pelo momento da sua edição, eu estou acompanhando o relator. Operação da Polícia Federal no Rio de Janeiro, Pernambuco e São Paulo apreende armas, dinheiro e joias. A repórter Viviane Novaes tem os detalhes. Boa noite, Viviane. Boa noite, Guilherme. A Operação Rio 40 Graus também prendeu 10 pessoas suspeitas de participar de um esquema de corrupção nas obras do corredor do BRT Transcarioca e de recuperação ambiental da Bacia de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. O Ministério Público Federal investiga o grupo que teria recebido mais de 35 milhões de reais de propina. Entre os presos estão o ex-secretário municipal de Obras do Rio de Janeiro, Alexandre Pinto, e o ex-deputado federal Pedro Correia, de Pernambuco. Essa operação é mais um desmembramento da Lava Jato. Guilherme. Obrigado, Viviane. A Justiça de Minas Gerais autorizou o goleiro Bruno a dar aulas de futebol de segunda a sexta-feira para crianças e adolescentes no Núcleo de Capacitação para a Paz, o NUCAP, em Varginha, no sul do estado. A entidade presta serviços à comunidade e faz a ressocialização de presos. Segundo a primeira vara criminal e de execuções penais do município, Bruno tem bom comportamento e não apresenta alteração psicopatológica. O goleiro não pode ter acesso à área externa do NUCAP, nem a pessoas estranhas ao local. A entidade vai fazer o controle da frequência e das atividades de Bruno. Os dias trabalhados vão ser usados para a remissão da pena. Em 2013, Bruno foi condenado a 22 anos e 3 meses de prisão pelo assassinato e pela ocultação de cadáver de Elisa Samúdio. A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, deu prazo de 5 dias para que o presidente Michel Temer esclareça o decreto que aumentou os impostos dos combustíveis. As informações vão servir para a ministra preparar o voto dela sobre a ação que considera o reajuste inconstitucional, porque foi editado por decreto e não por lei. A Justiça Federal em Brasília e na Paraíba chegou a derrubar o aumento, mas as decisões foram revertidas em segunda instância. Uma liminar concedida pelo ministro Marco Aurélio do Supremo impede a União de tomar qualquer medida restritiva contra o Rio Grande do Sul, por causa de descumprimento de contrato de reestruturação de dívida, assinado em 1998. A decisão leva em conta a gravidade da situação financeira do Estado e a possível adesão gaúcha ao regime de recuperação fiscal. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral autorizou o envio de Força Federal para dar segurança a 23 municípios do estado do Amazonas, durante a eleição para governador e vice. A disputa será no próximo domingo. O reforço na segurança foi um pedido do Tribunal Regional Eleitoral do estado.
Em manifestação encaminhada ao Supremo Tribunal Federal, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, apontou a ocorrência da prescrição nos casos de 5 parlamentares acusados de irregularidades por delatores da Odebrecht. Ele pediu o arquivamento das investigações contra os senadores José Agripino Maia, Marta Suplicy e Garibaldi Alves e dos deputados federais Jarbas Vasconcelos e Roberto Freire. Os parlamentares beneficiados com o arquivamento possuem mais de 70 anos de idade e as penas são consideradas baixas. Você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Após a apreensão de fuzis em aeroporto do Rio de Janeiro, Ministério Público Federal pede prisão de 16 pessoas acusadas de tráfico internacional de armas. A gente volta já já. A Justiça do Trabalho não reconheceu o direito à estabilidade de um dirigente sindical que atuava como supervisor em uma empresa no Rio Grande do Sul. O trabalhador demitido após o encerramento das atividades da empresa pleiteava a reintegração ao posto de trabalho, alegando ter sido dispensado irregularmente. O repórter Carlos Balbino tem outras informações sobre essa decisão. Boa noite, Balbino. Olá, Guilherme, boa noite a todos. O pedido do supervisor foi negado em primeira instância após ser reconhecida a legalidade da rescisão do contrato. A sentença, no entanto, foi reformada pelo Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul. O regional entendeu que, por ser dirigente sindical, o trabalhador teria que ser indenizado pelo período restante da estabilidade ou transferido para outra filial. Após recurso da empresa, os ministros da 4ª turma aqui do Tribunal Superior do Trabalho concluíram que a decisão regional contrariou o entendimento da súmula 369, que afasta a estabilidade temporária no caso de encerramento da atividade empresarial na área de atuação do sindicato. A decisão foi unânime, mas já foram apresentados embargos ainda não analisados. Guilherme. Obrigado, Balbino. No Rio de Janeiro, o Ministério Público Federal pede a prisão de 16 pessoas envolvidas com o tráfico internacional de armas. A acusação é resultado de uma apreensão de fuzis e munições feita no aeroporto do Galeão em junho. Armas de guerra. De uma só vez, 60 fuzis apreendidos pela Polícia Civil no terminal de cargas do Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro. Para tentar enganar a fiscalização, o armamento pesado veio escondido como se fosse equipamento para aquecer piscinas. Essa operação foi em junho e de lá para cá outra investigação começou. Apenas 2 meses depois, 16 pessoas foram denunciadas por tráfico internacional de armas. Entre os envolvidos, brasileiros que moram nos Estados Unidos e eram os responsáveis por enviar as armas aqui para o Brasil. As armas foram enviadas de Miami, nos Estados Unidos, e iriam direto para as mãos de traficantes e facções criminosas do Rio. No mercado negro, todos os fuzis, AK-47, G3 e AR-10, seriam vendidos por mais de 4 milhões de reais. A denúncia do Ministério Público Federal do Rio de Janeiro aponta ainda outros crimes: organização criminosa e comércio ilegal de armas de fogo. O MPF pediu e a Justiça determinou a prisão preventiva de 14 dos 16 que foram denunciados. Em Rondônia, a Justiça Federal condenou o ex-senador Mário Calixto Filho por formação de quadrilha e falsificação de dinheiro. O ex-senador tinha equipamentos gráficos e produtos destinados à falsificação de mais de 3 milhões de reais. Ele já está em um presídio de segurança máxima por outros crimes e agora foi condenado novamente ao regime fechado a 2 anos e 8 meses de prisão e não poderá recorrer em liberdade por causa dos maus antecedentes criminais e histórico de fugas. 2 filhos e outros familiares do ex-senador também foram condenados. O Superior Tribunal de Justiça nega pedido de suspensão do exercício da quiropraxia no Sistema Único de Saúde por profissionais não formados. Quiropraxia. Muita gente não sabe o que é, sequer chegou a ouvir essa palavra. Mas a Janice, quiropraxista há quase 10 anos, pode ajudar a entender um pouco mais esse termo. Quiropraxia é uma profissão dedicada a tratar, diagnosticar problemas articulares, principalmente na coluna vertebral.
uma vez que a coluna vertebral ela perde a sua função, ela tem uma interferência neurológica pelo desalinhamento, né? Então, o quiropraxista ele é treinado para diagnosticar, identificar qual a interferência no sistema neurológico e corrigir essa interferência do corpo humano. A Janice diz que a maioria dos pacientes que a procuram já tentaram outros meios para tratar as dores no corpo e não conseguiram resultados satisfatórios. Foi o caso da Glauce Cristiane, paciente da Janice. Ela tem escoliose, uma curvatura lateral da coluna, e em um determinado momento as dores eram tão intensas que ela não conseguia respirar. A dor, a ardência de dor que eu sentia na coluna melhorou, a postura melhorou. Eu senti uma dor na perna, que era provavelmente devido ao problema da coluna. Também eu já estou melhorando. Com o objetivo de diminuir o sofrimento dos pacientes e melhorar as condições de saúde, o SUS passou a oferecer, desde o início deste ano, terapias alternativas, como quiropraxia, meditação e reiki. Para exercer a quiropraxia no SUS, não precisa necessariamente ter formação universitária na área. E é aí que começa o dilema. Formado em quiropraxia há 32 anos, Evergisto diz que a Organização Mundial da Saúde traça diretrizes para os profissionais quiropraxistas. Mas, como não existe uma lei que regulamenta a profissão, ainda existem alguns impasses sobre quem pode exercer a quiropraxia. A profissão, por ser nova, não se detém um conhecimento sistemático do que ela propõe, como é que é feito, e como não é regulamentada por lei ainda, embora os cursos sejam oficialmente reconhecidos pelo MEC, esteja tudo conforme a prerrogativa legal, ela está assim, subordinada, está aberta para que outras pessoas que não têm essa formação também se auto-intitulem quiropraxista por uma questão de demanda de mercado, e aí começa a atender o povo confundindo um pouco o que se propõe. Nós queremos sim estar no SUS, mas que seja feito dentro da prerrogativa da OMS. Mas esse advogado destaca que a OMS não tem poder de mando, uma vez que as diretrizes são apenas sugestões. A OMS, reconhecidamente, por fazer parte da Organização das Nações Unidas, ela é um órgão de caráter recomendatório. As resoluções da OMS, as decisões da OMS, elas não têm o poder mandatório, elas não obrigam, mas sim sugerem. O dilema de fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais poderem exercer a quiropraxia no SUS chegou ao STJ. A presidente do tribunal, ministra Laureta Vaz, analisou o mandado de segurança da Associação Brasileira de Quiropraxia, que pediu a suspensão da inclusão no SUS de profissionais não formados em quiropraxia. A magistrada entendeu que, nesse caso, não existe justificativa para liminar em mandado de segurança, uma vez que não há risco na demora da análise do processo. Por isso, o mérito do pedido vai ser julgado posteriormente pela primeira sessão do STJ. O Superior Tribunal Militar determinou a perda do posto e da patente de um tenente do Exército que furtou 2 aparelhos de ar-condicionado e uma chopeira durante a operação militar de garantia da lei e da ordem no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, em 2010. Ele já tinha sido condenado a 2 anos e 8 meses de prisão pelo furto. Agora, não faz parte mais do Exército Brasileiro. A seguir, no próximo bloco do Jornal da Justiça. O presidente do TSE anuncia nacionalização de sistema que mostra restrições que afetam candidatos e eleitores junto à Justiça Eleitoral. Voltamos em instantes. Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral negaram o registro de candidatura de um vereador eleito em 2016 na cidade de Joanópolis, em São Paulo. Terceiro candidato mais votado para a Câmara Municipal de Joanópolis, em São Paulo, nas eleições municipais de 2016, Luiz Marcelo Costa teve o registro negado pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, que considerou o candidato inelegível. Isso porque Luiz teria utilizado a linha celular da Câmara de Vereadores para atender clientes de sua empresa de pavimentação, inclusive divulgando o número da linha em carros e cartazes da empresa. No Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Herman Benjamin votou no sentido de manter a condenação.
O magistrado afirmou que a conduta violou os princípios da moralidade e da impessoalidade da administração pública. Desaprovou-se o ajuste contábil em virtude de expressa ofensa aos princípios constitucionais da impessoalidade e da moralidade administrativa, haja vista, confusão entre o patrimônio público e privado. A maioria do plenário acompanhou o voto do ministro Herman Benjamin para manter Luiz Marcelo inelegível por 8 anos. Eu entendo que afixar um número de telefone da prefeitura num veículo da Câmara Municipal, num veículo particular de empresa do presidente da Câmara, é um insulto à moralidade. É um insulto à moralidade, um escárnio com a confiança do eleitor, da municipalidade, com relação à probidade que se espera do gestor público. O presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes, anunciou a nacionalização do Sistema de Informações de Direitos Políticos, o Infodip. O sistema vai mostrar as restrições que afetam tanto candidatos quanto eleitores junto à Justiça Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral vai implantar o Infodip, que é o Sistema Eletrônico de Informações de Direitos Políticos, desenvolvido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. O acordo de cooperação técnica para a nacionalização do sistema foi assinado nesta quinta-feira entre o presidente do TRE do Paraná, Adalberto Xisto Pereira, e o presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes. Nós temos muitas discussões sobre, por exemplo, a situação de pessoas que estão inelegíveis por condenações criminais, ações de improbidade ou por outras razões. Isto o sistema permite indicar e apontar com bastante segurança. Também a questão do eleitor que tem seu registro eventualmente cancelado, ou casos, inclusive, de eleitores que já faleceram. Em suma, isso nos dá bastante segurança, tanto do que diz respeito ao controle dos eleitores, como ao controle dos candidatos. O sistema permitirá ao eleitor saber, por acesso online, se um candidato está com os direitos políticos cassados por alguma condenação e é, portanto, inelegível. E ainda vai mostrar as restrições tanto de candidatos quanto de eleitores junto à Justiça Eleitoral. O sistema Infodip tem promovido a otimização dos trabalhos com maior segurança e uniformidade das informações e significativa redução de custos, como já foi apontado aqui pelo desembargador Xisto. Portanto, nós queremos também registrar e parabenizar o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná pela iniciativa de desenvolvimento de sistemas para tratar eletronicamente as comunicações que podem restringir o gozo dos direitos políticos ou ocasionar o cancelamento do cadastro de eleitor, que é extremamente importante num país das dimensões do Brasil. O presidente do TRE do Paraná, desembargador Adalberto Xisto Pereira, reforçou outras vantagens do sistema alimentado por cartórios de registro civil, órgãos do Exército, Justiça Estadual e Federal. Primeiro, a um só tempo, reduz os custos para as informações serem implementadas no cadastro eleitoral e também para que nós tenhamos um cadastro eleitoral efetivamente bem instruído para os registros das candidaturas. O TRE do Paraná usa o sistema desde a eleição municipal de 2016, com grande sucesso. A iniciativa recebeu recentemente o prêmio Boas Práticas Eleitorais na categoria Servidor. O Jornal da Justiça fica por aqui. Outras notícias do Judiciário você acompanha amanhã, à 13h, no Jornal da Justiça, primeira edição. Boa noite para você e continue aqui na TV Justiça.